outra história. O governo de Donald Trump entrou na disputa em torno da condenação de Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e saiu em defesa do ex-deputado brasileiro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou a decisão da Corte brasileira como um caso de manipulação jurídica e falou em uso político do sistema de justiça contra opositores. Lembrando que Eduardo Bolsonaro foi condenado nessa semana pela primeira turma do Supremo a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo, além de ter sido declarado inelegível por 8 anos. A condenação está relacionada à sua atuação nos Estados Unidos em busca de pressão internacional sobre o judiciário brasileiro no processo da trama golpista. A manifestação do governo Trump aumenta a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Aumenta também um novo capítulo ao embate entre aliados de Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero falar com o Felipe sobre isso, porque criticaram muito o Donald Trump lá no G7, quando ele resolveu falar sobre o Brasil. Ele foi questionado por uma repórter brasileira, de uma emissora brasileira, sobre o que acontecia no Brasil. Ele falou, estão perseguindo a família Bolsonaro, estão perseguindo o Bolsonaro Júnior. Aí ele confundiu, né? A gente entendeu que ele confundiu o Eduardo com o Flávio Bolsonaro. Ele disse, estão perseguindo o Bolsonaro Júnior, que é candidato a um cargo político e estava morando no Texas, então, de fato, ele confundiu os dois. Mas aí, pelo que a gente percebe neste momento, ele procurou se entender melhor, se inteirar melhor sobre o caso, e aí o Departamento de Estado divulgou uma nota manifestando aí repúdio à decisão do Supremo Tribunal Federal e mostrando que, mais uma vez, Donald Trump e os Estados Unidos entendem as decisões do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, como uma perseguição política à oposição no Brasil. Então, é mais um passo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, favorável à família Bolsonaro. Então, quando a gente achava que Donald Trump não iria falar nada sobre esse assunto, ele foi lá e falou. Então, mais um ponto aí para a família Bolsonaro nesse sentido. Eu não sei até que ponto, Felipe, isso vai agregar alguma coisa para o Flávio e para o Eduardo, mas que ele falou, ele falou. Nira, um ponto interessante nesse assunto é que eu lembro quando o Lula havia sido condenado em primeira instância, foi cumprir a pena em Curitiba, o advogado dele, na época, era o Cristiano Zanin, ele fez um livro, né, aproveitando dessa questão toda, né, chamado Lawfare, né, exatamente a argumentação que o Trump fala que foi vítima o Eduardo Bolsonaro. O que é lawfare? Lawfare é você usar expedientes legítimos, né, com aspectos de legitimidade ilícitos, né, mas para fins de perseguir alguém politicamente, né. Então, o fim do lawfare, que tem uma aparência de algo legal, algo lícito, algo legítimo, né, o fim é a perseguição injusta e indevida de algum adversário político. Então, a mesma tese, né, que o Cristiano Zanin havia lançado, escrito naquele momento da prisão do Lula, o Trump fala abertamente que foi vítima o Eduardo Bolsonaro, né, do manipulação jurídica, né, lawfare. E com toda certeza, Neila, claro que se vai ter algum efeito prático em relação ao Eduardo Bolsonaro, dificilmente vai ter. Mas o que vai ter, na minha opinião, é ruir cada vez mais, aos poucos, as instituições no Brasil, né? Eu duvido, pelo momento que nós estamos na história, que o STF, em algum momento, vai deixar de existir, vão fechar o STF, vai ter intervenção no Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio que várias organizações, vários países, colocando em xeque, né, a legitimidade da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, como a Itália fez no caso da Zambelli, como os Estados Unidos estão fazendo no caso do governo Trump, isso acaba, de certa forma, na minha opinião, atingindo a instituição, né, e acaba prejudicando, né, a força da instituição. Então, cada vez mais, se o Supremo Tribunal Federal começar a ser colocado em xeque por conta das decisões questionáveis dele, não decisão legítima, decisão questionável, vai se enfraquecer institucionalmente e vai ser um problema no futuro próximo. É claro que o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, na minha visão, é injusto e foi ilegal e ilegítimo. Eu falo isso falando também que as palavras do Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos foi errada também, né? Eu discordo do que ele fez, eu discordo, acho errado um parlamentar sair do Brasil e falar mal do Brasil
nos fóruns internacionais e para outro país, que gerou consequência no final das contas, né? Eu acho errado isso acontecer, mas eu acho errado também a Suprema Corte do Brasil querer perseguir, né, o Eduardo Bolsonaro sob a alcunha de fazer coação ao curso do processo. Eu falo aqui por que isso? Porque, na minha opinião, o trabalho do Eduardo Bolsonaro foi um trabalho político. Né? E política se combate com política. Né? Não foi algo que teve o condão de influenciar a decisão do Supremo Tribunal Federal e de ministro da Suprema Corte. Muito longe disso, na minha opinião. Né? A coação ao curso do processo tem que ser um ato direto no processo. E o Eduardo Bolsonaro, por meio da política, por meio das suas opiniões, por meio das suas atividades nos Estados Unidos, foi muito indireto que surgiu efeito na Suprema Corte do Brasil. Então, eu achei realmente uma falta de legitimidade completa essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Eduardo Bolsonaro. E os pormenores também foi um absurdo dele. Você pega, por exemplo, no mesmo processo estava o Eduardo Bolsonaro e estava Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo foi citado por carta rogatória. Eduardo Bolsonaro foi citado por edital. Né? Ou seja, tem dois réus no processo, né, que moram nos Estados Unidos, e sejam os dois citados da mesma forma, com a mesma regra. Né? Não dá para ter uma regra para um, outra regra para outro. Então, por tudo isso, Neira, eu entendo que o governo Trump tenha defendido o Eduardo Bolsonaro nessa condenação do Supremo Tribunal Federal e tenha alegado que ele foi vítima de lawfare, ou seja, manipulação jurídica. Bom, falando de Supremo Tribunal Federal, a gente fala sobre um outro caso, mas também aí na linha da família Bolsonaro, beneficiando a família Bolsonaro.